O Oscar mais imprevisível da década terminou. Sim, eu tô com um sorriso no rosto, vou comentar sobre isso, mas agora é aquele vídeo mais racional, comentando a premiação, comentando os vencedores, comentando as piadas polêmicas que o Conan O'Brien contou, não é mesmo, Carla Sofia Gascon? Então vamos fazer aquele vídeo naquele tom mais baixo, porque já estamos em alta madrugada, domingo para segunda-feira de carnaval, mas com certeza tem gente dormindo aqui no prédio, dormindo não, dormindo no prédio. Tô até tropeçando nas palavras porque o sono está chegando. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o Oscar 2025. Então, sobre o Conan O'Brien, ele mandou bem, mas teve alguns momentos que meio que ele até comprou a piada do eu vou esticar o tempo e vou atrasar o Oscar com uma canção. Desnecessária. Mas ele mandou bem na maior parte do tempo. Teve, talvez, a polêmica, ou a piada mais polêmica do Oscar 2025, que foi ele fazendo aquela menção a Carla Sofia Gascon, né? Do número de palavrões que se fala em Anora, que foi muito mais do que, ou quase o mesmo nível do Relações Públicas da atriz espanhola. Carla Sofia Gascon que foi para a premiação, mas evitou o tapete vermelho. E no caso da atriz que gabaritou todos os preconceitos possíveis e imagináveis, era evidente que ela tinha aniquilado todas as chances dela de vencer como melhor atriz por Emília Pérez, e que ela seria realmente persona não grata na premiação, que ela ia ser zoada. Ela estava tão zoada que ela não estava nem nas 3 primeiras filas dentro das atrizes que poderiam, ou que estavam indicadas a melhor atriz. A Zoe Saldanha, como atriz coadjuvante, estava numa posição à frente, até porque ela iria ganhar, como de fato ganhou. Então, a situação da Carla Sofia Gascon era muito complicada e coragem a dela de ir ao Oscar. Sinceramente, na situação dela, eu ficaria em casa e eu tava com dor de barriga. E falava mal da premiação de casa, tweetando freneticamente como ela fez no ano em que Parasita venceu o Oscar de melhor filme. Sim, porque um dos tweets dela foi justamente contra o Oscar, porque ele estava muito preto e muito asiático. Mal poderia prever na vida medíocre dela que 5 anos depois ela estaria com a bunda dela sentada entre os indicados ao Oscar. Bela torta de climão. Zoe Saldanha e o Kieran Culkin eram favoritos para vencer como atriz e ator coadjuvante e venceram. Eu escrevi isso no meu artigo lá no eduardomoreira.com.br, onde eu comento essa situação de que os dois estavam muito confortáveis na situação de indicados a coadjuvante e, de fato, talvez a menos surpresa do Oscar seja realmente esses dois levando nas categorias de atuação secundário. Como melhor ator, eu cheguei a achar que o Timothée Chalamet teria alguma chance porque ele venceu o prêmio do Sindicato dos Atores, mas aí veio o favorito Adrien Brody, o favorito do contexto do todo, do histórico das premiações antes de chegar no Oscar, e eu vou ser obrigado a assistir Brutalista. Não vai ter jeito. O Oscar me convenceu de que, apesar das 3 horas e 34 minutos, que esse filme é maior do que se projeta diante dos meus olhos. Acho que ele tem mérito artístico, mérito de execução, então se prepare porque vai ter um vídeo sobre este longo filme. Aliás, o Adrien Brody comprou a piada do discurso longo no Oscar, porque ele vai lá e ele chega ao ponto de pedir para tirarem a música, porque ele já sabia como funcionava, afinal de contas ele é não só o atual vencedor do Oscar de atuação, como ele também já havia vencido em outra oportunidade, então ele teve a audácia de pedir para que parassem com a música de retirada da pessoa do palco, porque ele ia falar mais um pouco e ficou. Ficou. Falo isso porque outros atores fizeram essa piada com Adrien Brody, não só por causa do tamanho ou do tempo que dura Brutalista, mas também porque ele estava fazendo esses discursos mais longos em outras premiações e estava meio cringe a coisa. Mas tá tudo certo. Acho que não é todo dia que você ganha um Oscar, não é todo dia que você é o Adrien Brody, e eu continuo com o ranço dele, mas
acredito que ele tenha feito mesmo um brilhante trabalho em O Brutalista. Vou conferir com os meus próprios olhos e muito provavelmente vou dar mérito para ele. O Ray Fiennes em Conclave é o meu favorito em atuação? Nesse ano sim, mas não rolou. Assim como não rolou para Fernanda Torres como melhor atriz, e particularmente eu achava que seria muito difícil a brasileira vencer, mas talvez a grande surpresa da noite, mais do que a vitória de Ainda Estou Aqui em relação a Emília Pérez como filme internacional, foi a Mikey Madison ganhando como a protagonista de Anora. Se bem que aquelas pessoas que assistiram a Nora com atenção e olhar isento de qualquer coisa, sabe como a Mikey Madison destruiu como protagonista. Ela entrega um trabalho que é físico, psicológico, emocional. A interpretação dela é simplesmente brilhante, a mais nova entre as indicadas, e é muito merecida ela vencer esse prêmio. Aliás, o Sean Baker, que é o cara que ele monopolizou as ações do filme, porque ele escreveu o roteiro, ele editou, dirigiu, fez o casting. A história de Anora foi escrita pensando na Mikey Madison como protagonista, e aí faz todo sentido, ou mais sentido ainda, ela ganhar como melhor atriz, por méritos, pela atuação. É uma atuação de entrega, é uma atuação que é impressionante o que ela faz na tela, ela entrega tudo e mais um pouco. Só que eu tô com pena da Demi Moore, porque essa é a grande derrotada do Oscar. Porque fizeram todo o mise-en-scène para aclamarem a Demi Moore e para colocar ela num papel de merecido reconhecimento depois de tudo que Hollywood fez com ela. Por que eu digo isso? Porque ela estava sentada exatamente no meio da plateia do Oscar, na posição mais central possível. E em várias categorias foram chamadas atrizes que, para muitos de nós, a gente não sabe que fim levou. Muitas atrizes que desapareceram no cenário de Hollywood, que tinham carreiras consolidadas, várias dessas atrizes eram consideradas as pretty girls, as bonequinhas de Hollywood, a Goldie Hawn, Meg Ryan, eu vou esquecer o nome lá da Kill Bill, inclusive o Tarantino apresentou o prêmio de melhor diretor, a protagonista de Kill Bill. Eu vou colocar o crédito agora no vídeo, meu cérebro está fritando, porque afinal de contas, 4 horas de premiação e são 1h26 da manhã, e eu ainda tenho que editar o vídeo que vocês viram ontem pela manhã, que é o vídeo falando sobre Ainda Estou Aqui. Então, todas essas referências históricas e que remetiam a grandes estrelas de Hollywood que por algum motivo saíram de cena e que não tinham mais papel de protagonismo e que eram pretty girls, que eram as it girls de Hollywood e que, assim como a Demi Moore, desapareceram ou foram convidadas a se retirar do cenário do cinema norte-americano. Então, para mim, na minha leitura, eu acreditava mesmo que a Demi Moore seria reconhecida como melhor atriz e que seria, por parte dos votantes da academia, não só o reconhecimento, mas uma espécie também de pedido de desculpas por tudo que Hollywood fez contra a Demi Moore. Acho que ela, de várias atrizes de sua geração, ela foi a que sofreu mais com a questão do corpo, com a questão da estética, que ela tinha que manter a estética, as críticas que fizeram justamente por ela ter feito papéis que exploravam o seu corpo, striptease, ela foi massacrada por esse filme, os estereótipos que colocaram nela por causa da idade, do etarismo, a relação complicada que ela teve com Ashton Kutcher, que no final das contas essa relação terminou da pior forma possível, porque o Kutcher se mostrou uma pessoa... Dizer que ele não foi legal, eu tô pegando leve, eu sei. Ele foi extremamente escroto com a Demi Moore. Então, por tudo isso que aconteceu ao redor dela, dava para imaginar que ela poderia sim ganhar o Oscar de melhor atriz. Não sei se Demi Moore vai ter outra chance para isso. E diante da expectativa que foi criada, e a maior surpresa da noite é Mikey Madison
vencendo como melhor atriz, apesar de eu mesmo reconhecer que ela tem méritos de sobra para ganhar esse prêmio, eu não sei como a Demi Moore se sente de verdade em relação a tudo que aconteceu na noite do Oscar. Ela, com certeza, ela tinha outra coisa em mente quando a Emma Stone abriu aquele envelope para falar o nome da Mikey Madison. De novo, era muito difícil para Fernanda Torres ganhar esse prêmio, muito difícil mesmo. Eu, particularmente, nunca acreditei que ela poderia vencer, por exemplo, a Demi Moore, por conta do que foi apresentado. E, gente, quem não assistiu a Substância, eu ia falar Brutalista, quem não assistiu a Substância, vá assistir. Vocês vão entender por que a Demi Moore foi indicada e não vão entender por que a Margaret Qualley, que faz a versão mais nova da Demi Moore no filme, por que ela não foi indicada como melhor atriz coadjuvante. Esse foi um dos grandes crimes que o Oscar 2025 cometeu. Não consigo entender, é algo quase imperdoável, mas aconteceu dessa forma. Muita gente vai criticar o Oscar por não ter entregue o prêmio a Demi Moore. E temos aí a maior surpresa da noite. Mais até do que Ainda Estou Aqui derrotando Emília Pérez como melhor filme internacional. Para quem olha esses dois filmes, eles são diametralmente opostos. Não é possível, ou não seria possível agora que passou, que Emília Pérez pudesse vencer Ainda Estou Aqui, considerando única e exclusivamente a qualidade dos dois filmes. Porque Emília Pérez tem erros grosseiros de execução, o roteiro é uma porcaria. Aliás, estou pasmo como esse filme foi indicado como melhor roteiro adaptado. Graças a Deus, Conclave venceu nessa categoria. E não dava para acreditar que, depois de todas as polêmicas, depois de todos os erros que nós, como audiência, apontamos sobre Emília Pérez, erros de execução, erros de produção, erros de direção, erros de pesquisa histórica, um filme que não agradou nem aos mexicanos. Não é possível. Filme que tem a pior canção de todas na história do cinema, que é um filme que tem a canção sobre vaginoplastia. Eu não acredito que eu vivi quase meio século para ver um filme que tem uma canção sobre vaginoplastia. Então, só por causa dessa música, Emília Pérez não podia vencer como melhor filme internacional. Era o meu único temor em relação ao Oscar 2025. Ainda Estou Aqui até podia perder nessa categoria. Podia perder para Flow, que merecidamente derrotou Divertidamente 2 para se tornar o melhor filme de animação do ano, porque é o melhor filme de animação. A gente podia perder para o filme do Gatinho, como filme internacional. Mas para Emília Pérez, não. De jeito nenhum. O Oscar não sabe o que é a fúria do brasileiro. Se a gente perdesse o Oscar de melhor filme internacional, já seria uma guerra. Se perdesse para Emília Pérez, olha, o presidente da academia preferia enfrentar o Lúcifer no quarto escuro do que o brasileiro médio na internet. O que mais que eu posso falar do Oscar 2025? Foi uma premiação até que bacana, apesar das suas 3 horas e meia. Deu uma estourada no tempo de programação. Não foi uma cerimônia modorrenta ou arrastado. Foi melhor do que o ano passado? Não sei. Sem as músicas de canção original, talvez tenha sido melhor sim, porque a gente teve outras alternativas, como a Cynthia Erivo e a Ariana Grande fazendo as referências ao Mágico de Oz do mesmo jeito e promovendo o Wicked do mesmo jeito. Tivemos homenagem a 007, tivemos homenagem a Quincy Jones. Tudo isso deu uma outra dinâmica e uma outra perspectiva para o Oscar. Quero ver os números de audiência, quero ver a audiência nas redes sociais, nas plataformas digitais, nos serviços de streaming, e que afinal de contas o Brasil participou ativamente do Oscar. Quero ver quantas tweetadas por minuto o Brasil registrou durante o anúncio de Ainda Estou Aqui como melhor filme internacional. E fora isso, as demais categorias tiveram vencedores até que bem coerentes. Eu entendo que a Nora foi se revelando como o melhor filme por conta das categorias-chave que venceu. Melhor edição, melhor roteiro original. Quando
chegou na indicação de melhor diretor, a gente meio que imaginava que o Sean Baker venceria nessa categoria. Michael Madsen, mesmo sendo surpresa, de novo, para quem assistiu o filme, é mais do que merecido. E o melhor filme, só o Yura Borislav, que eu errei o nome dele no vídeo quando eu falo de Anora, só ele não ganhou dentro das principais categorias. Ele foi indicado a melhor ator coadjuvante. Foi a única categoria dentre as principais que a Nora não venceu. Então, de forma justa, é o melhor filme do ano. O melhor filme de 2024. E eu posso até gravar um vídeo falando do porquê que a Nora mereceu vencer como o melhor filme. E eu vou repetir algo que eu disse quando eu gravei sobre o filme de Sean Baker. Ele é diferente, ele é disruptivo, ele é o filme mais difícil do Oscar 2024 entre os indicados a melhor filme. Ele é desafiador, ousado, instigante, provocativo, não sei se eu falei essa palavra antes, e que é um filme que entrega, dentro das diversas perspectivas, dentro da história de você inverter uma matriz econômico da relação entre Estados Unidos e Rússia, de você ter aquela integrante do país dito de primeiro mundo sendo a subjugada economicamente falando e ter o filho de milionários russos como o cara que controla a narrativa econômica, de você ter uma história que não conta o felizes para sempre, que não é um romance convencional e que não é um romance, é uma troca de interesses, que eles estão de alguma forma juntos nessa complexidade daquilo que cada um atende dentro de perspectivas. É uma história que ela é diferente e ela foca ao mesmo tempo em aspectos humanos que despertam a nossa reflexão. Despertam a nossa reflexão, inclusive, sobre a perspectiva do outro. Como que a gente enxerga o outro? O que a gente espera do outro? O que a gente sente quando não recebe o que espera do outro? Ele é um filme mais profundo do que muitos podem imaginar. E para quem não assistiu, vá assistir e tire suas próprias conclusões. O próprio Sean Baker fala nos vídeos de introdução dos indicados a melhor filme que ele deixa o final em aberto justamente para entregar ao público a reflexão e a interpretação sobre o final. Então, eu entendo que sim, ele é um filme mais desafiador do que, por exemplo, Conclave, que é o meu filme preferido. Tá, ainda estou aqui, mas eu nunca achei que ele tivesse chance para ganhar como melhor filme. A categoria do filme do Walter Salles era melhor filme internacional, e graças a Deus e ao bom senso isso aconteceu. Mas Conclave era, para mim, o filme mais divertido entre os indicados a melhor filme. Talvez ele merecesse o Oscar, mas convenhamos, o Anora é mais difícil. É um filme mais difícil, é um filme mais complexo. Mas eu vou deixar para falar sobre isso quando eu comentar por que eu entendo que a Nora mereceu vencer como melhor filme. Gente, Thoughts and Prayers para a Demi Moore. De novo, ela é a grande perdedora desse Oscar. Ela e, de alguma forma, o Emília Pérez, que com tantas indicações, e isso está virando também uma tradição no Oscar, com tantas indicações, o filme ganhou apenas 2 ou 3 Oscars. Eu tenho que ver nas outras categorias técnicas, mas tá de bom tamanho para um filme que deu tanta polêmica, deu tanto trabalho para fazer a gente ter algum tipo de empatia justa por o filme. E, enfim, vaginoplastia, música sobre vaginoplastia. A gente tem que criar uma lei para impedir isso no próximo Oscar. É isso. Nos próximos dias eu comento mais sobre a premiação e eu me comprometo aqui a assistir O Brutalista. Porque apesar da Adrien Brody, agora eu me sinto obrigado. Foi um Oscar legal, principalmente porque o Brasil venceu. Principalmente porque Ainda Estou Aqui é o melhor filme internacional de 2024 com toda a justiça. E é isso. Um abraço para todo mundo e até a próxima.